boa tarde. Nós estamos aqui juntos novamente em mais uma roda de conversa que faz parte da programação da AgroTeams 2021. Nós, do mestrado em agroenergia, trabalhando sempre juntamente com a Secretaria da Agricultura, tentando promover o desenvolvimento da agricultura e, para que todos saibam, o estado do Tocantins, ele está dentro dessa região que é tida como fronteira agrícola, e o desenvolvimento do setor agrícola cresce rapidamente. Nós temos aí as culturas de soja e milho ocupando espaços ano a ano, e essa discussão, como o milho tem sido usado muito em rotação de cultura, sendo uma das principais culturas aqui, a gente do mestrado em agroenergia tem o milho também como uma fonte agroenergética, a gente tem muito interesse nesse assunto, a gente vai tentar, nessa fala, contribuir para os produtores e empresários rurais, trazendo novas tecnologias, novos conceitos para serem incorporados no sistema de produção, de forma que se busquem mais eficiência econômica, sustentabilidade ambiental, produtividade. E para essa roda de conversa, eu gostaria de chamar o nosso moderador, Carlos Juliano Brant Albuquerque. O Carlos é professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele ministra disciplinas também no mestrado de agronomia e zootecnia, e recentemente nós fizemos um convite para o Carlos participar do nosso programa de pós-graduação em agroenergia digital, que já foi aceito, então já é um membro do nosso curso de mestrado em agroenergia, e ele que vai conduzir essa conversa. O Carlos também trabalha com essa parte de culturas agroenergéticas, então ele tem uma familiaridade muito grande com o assunto, e ele traz aí um pelotão de frente aí para discutir essa questão tecnológica. Carlos, muito obrigada, eu passo a bola para você, espero que a conversa seja muito boa, eu vou estar nos bastidores aqui acompanhando vocês, boa sorte, bom trabalho para vocês. Obrigado, professora Flávia. Boa tarde, bom dia, boa noite, né, para vocês que estão acessando agora aí a nossa plataforma digital. Antes de começar a apresentação aí dos nossos palestrantes, né, eu gostaria de agradecer, né, o convite da professora Flávia, da UFT, né, pela iniciativa em estar criando, além desse curso aí de agroenergia digital, que tem muito para contribuir, não só aqui para o estado de Tocantins, mas para todo o Brasil, né? Ele sabe que existe um déficit muito grande da academia com o setor produtivo. E hoje aqui nesse painel a gente vai ter, né, empresas voltadas para o setor do agro, para o setor digital, para o setor da agricultura 4.0, que com certeza vai contribuir muito aqui para o avanço dessas tecnologias aqui, não só no nosso estado de Tocantins, mas no Brasil. Então, mais uma vez, obrigado, professora Flávia, pelo convite. Obrigado à Secretaria de Estado do Governo aí de Agricultura, né, Pecuária e Aquicultura do Tocantins, pela oportunidade de estar falando um pouco sobre essa temática. Então, já começando a apresentação, eu gostaria, né, de convidar, né, o nosso primeiro palestrante, o Antônio Loure Júnior, né, ele atuou durante 10 anos no mercado aeroagrícola, nas áreas comercial e operacional, tendo a oportunidade de atender diversas culturas em diferentes regiões do país. Em 2014, fundou a Dominus Soli, empresa pioneira em planejar e monitorar as aplicações aéreas de agroquímicos, promovendo maior controle, produtividade e mitigando aí as questões dos riscos socioambientais, né? Então, ele vem aí representando a Dominus. O nosso segundo convidado, né, o senhor Márcio Pessoa, né, o grande empreendedor profissional de marketing e business, há mais de 20 anos entusiasta dessa área de tecnologia, blockchain, né? O Márcio Pessoa, ele tem se dedicado nos últimos 4 anos na aplicação
dessa nova tecnologia no segmento de mobilidade. Desde 2019, ele atua no agribusiness através da B-Tracer, startups de rastreabilidade com registro, né, de blockchain. O nosso terceiro convidado, né, o Saulo Santana Elias, ele é CEO e piloto remoto da Verde Drone, né, graduando em Tecnologia e Gestão do Agronegócio pela CNA, consultor aeronáutico civil na parte de ensino teórico, homologação aeronáutica, programação e construção de simuladores de voo nível FTD, design, piloto e consultor. E, para fechar o nosso time, né, nós temos o engenheiro agrônomo, né, o Gustavo Mancini. Ele é engenheiro mecânico e gerente de treinamentos e pós-vendas da América Latina da AgLeader, né? Então, agradeço a participação dessa mesa redonda, desse bate-papo, né? Como nós já adiantamos, é um tema de grande relevância aqui para o estado de Tocantins. Com certeza, esse bate-papo nosso vai ficar disponibilizado e vai ter muita função de aplicabilidade, de parcerias aí, do que gerar aqui dentro desses nossos debates. Para começar, então, a nossa mesa redonda, eu gostaria, né, de convidar o senhor Gustavo para falar um pouco sobre a AgLeader, né, o que essa empresa tem na área de tecnologia que contribui, né? O nosso tema hoje, como a professora Flávia já adiantou, é a cultura do milho, né? A agricultura 4.0 para trazer incrementos aí de produtividade na cultura do milho. Então, vou deixar a palavra com o senhor Gustavo, pode ficar à vontade, e aí a gente vai depois mediando dentro das outras empresas no limite estipulado já anteriormente. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Obrigado, professora Flávia e professor Carlos, pela oportunidade, né, dada da AgLeader em apresentar um pouco do que é a empresa. E eu trouxe para vocês hoje algumas ferramentas da empresa que podem ajudar no aumento de produtividade da cultura do milho, né, e outras culturas. Vou compartilhar aqui a tela para começar a falar um pouco do que eu trouxe para vocês. Bom, acho que tá tranquilo, né? Vocês conseguem ver a tela, certo? Ok. Ok. Obrigado. Bom, como o Carlos me apresentou, meu nome é Gustavo Carvalho Grade Mancini, sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná e trabalho na AgLeader desde 2016 e hoje eu atuo como gerente de pós-venda, né, de treinamento da empresa. E eu vou apresentar a vocês a importância dos dados agrícolas, desde a colheita até o plantio, e como a ferramenta de mapas de colheita pode aumentar a produtividade da sua lavoura, né? Mas antes eu gostaria de brevemente apresentar um pouco da história da AgLeader, né, e como ela nasceu, tá? A história da AgLeader, ela começou em 86, no clássico porão da casa do Al Myers, né, fundador e atual presidente da AgLeader, o desenvolvimento do primeiro monitor de colheita amplamente adotado no mundo, o Wild Monitor 2000. Sem o conhecimento na época do que seu produto se tornaria, aquele monitor de rendimento simples, né, na época, ele iniciou uma revolução dos dados e deu início, foi um dos contribuintes ao início da indústria de agricultura de precisão. Os nossos monitores, eles evoluíram ao longo desses 29 anos da AgLeader e atualmente, hoje a gente tem um monitor Incommand, que é referência no ramo de agricultura de precisão. É um monitor que te fornece mapas, informações em tempo real, conectividade, né, a habilidade de um monitor compartilhar informações com o outro, e funciona para qualquer etapa do processo agrícola, né, desde o monitoramento de colheita, controle na pulverização, aplicação em taxa variável, até o controle do plantio, né, e desligamento de seções linha a linha, que é o que está em alta hoje também. Tudo isso em um só monitor. Essa é uma característica hoje da empresa. Mas o que é o monitoramento de colheita AgLeader, né? Bom, imaginando a colheitadeira e o processo dela, né, o grão passa ali pelo sistema industrial,
E ao passar pelo sistema de separação e limpeza da colheitadeira, os grãos sobem pelo elevador de grãos limpos, onde eles passam pelo primeiro sensor, né, o sensor de umidade. Ao chegar no topo do elevador, para ser armazenado no tanque graneleiro, o fluxo de massa é registrado pelo segundo sensor, que é o sensor de impacto, né, a placa de impacto, registrando a produtividade. E, através de informações de antena GPS, né, esses dados de produtividade e umidade, lidos pelos nossos sensores, eles são registrados pelo monitor, gerando o que a gente chama de mapa de produtividade e umidade. Então, esses mapas de produtividade e umidade, eles podem ser visualizados no monitor e geralmente são extraídos para qualquer plataforma digital ou programa de gerenciamento de dados para uma análise mais completa e refinada desses dados, né? Tomar ações a partir desse mapa. Tá, e qual a importância dos mapas de produtividade nos dias de hoje? O monitoramento de colheita, ele define uma linha base para o desempenho da operação. Atualmente, sabe-se que os mapas de colheita são ferramentas consolidadas e a maneira mais completa de visualizar a variabilidade espacial da produção numa lavoura. E hoje, né, com todo esse monte de dados sendo gerados, os dados de produção, né, de produtividade confiáveis são cruciais para a tomada de decisão. Então, tem que ser mapas com dados confiáveis. Uma vez que eu tenho um mapa de produtividade e a ajuda de um consultor de confiança, né, de um agrônomo de confiança, logo de cara já pode-se identificar manchas de solo que afetam a produtividade, problemas de intempéries climáticas ou até mesmo ataques de pragas que estão prejudicando a minha lavoura, né? E ainda, caso o cliente tenha os mapas de fertilidade de solo, pode-se fazer uma correlação entre produtividade e fertilidade, né, para que seja gerado um mapa de correção de solo. Também pode-se gerar um mapa de prescrição para reposição de nutrientes, por exemplo, reposição de potássio, né, que é bem comum. E com o passar dos anos, né, à medida que você vai uma colheita após a outra e você vai colecionando esses mapas de produtividade, você pode fazer uma análise de múltiplos anos para identificar as zonas de manejo, né, e avançar no plantio em taxa variável, buscando, né, otimizar e melhorar a sua produção, né. Então, por isso que os mapas de produtividade da AgriLeader é referência padrão em benchmark, né, quando o assunto é mapa de colheita. Porque a gente tem a confiança aí de milhares de produtores usando o monitor de colheita desde 1992, quando foi lançado, né, o primeiro produto. E hoje ele é instalado aí na maioria das marcas de colheitadeira aí, lançadas aí nos últimos 35 anos. E, né, a produtividade aumenta quando você está conectado. Estar conectado hoje agilizou muito a maneira como a gente se relaciona. E na agricultura isso também não é diferente. Então, a gente sabe que uma operação de colheita e outras operações na agricultura requer um pequeno exército, né? São vários operadores, são máquinas e veículos de apoio e pessoas, né, que precisam estar em sincronia para que tudo funcione bem. Então, quando todos estão por dentro e podem acompanhar o progresso do campo em tempo real, não tem mais evita aquele jogo de adivinhações para saber quando e onde está, né, para manter a operação funcionando, tá? E aí a conectividade da AgriLeader, ela se concretizou com o lançamento da nossa plataforma digital de dados, né, o AgFinity. O AgFinity, você pode visualizar o andamento da atividade de colheita, né, em tempo real, ou até mesmo acessar facilmente esses mapas de produtividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, não importa onde uma vez que eu gerei os mapas, ele não fica preso no monitor dentro da cabine, e sim, eu levo ele comigo para onde eu quiser, para uma reunião com o meu consultor, com o meu agrônomo de confiança, com o meu parceiro, para ajudar a tomar decisões, né? E outra vantagem, né, de conectar todos os dispositivos, né, de ter todos os monitores em Command conectados, e dispositivos móveis, por exemplo, como o nosso celular, todos conseguem visualizar o progresso de campo e visualizar estatísticas em tempo real com informações de velocidade, produtividade, localização, umidade e outras estatísticas aí, dependendo da operação que você está fazendo, né? Então, obtendo
olhando de maneira geral, o que a gente está obtendo? Uma visibilidade total do progresso do campo com esses mapas em tempo real, né? E, além disso, você está rastreando a sua frota, né? Você sabe aonde está o caminhão que foi fazer uma entrega, porque o operador está conectado no celular, que está conectado à plataforma Definity, né? Então, você sabe exatamente onde todos na sua operação estão localizados e o que eles estão fazendo, né, com esses ícones e informações aí em tempo real. Bom, uma vez que você consegue monitorar e gerar esses mapas de produtividade, né, com dados confiáveis, um novo horizonte de oportunidades se abre para você buscar ainda mais aumentar a sua produtividade em campo. Então, os mapas de colheita, em conjunto com análise de solo e mapas de fertilidade, ele te trará ainda mais conhecimento local, né, e global acerca dos seus talhões, acerca das suas áreas, né, permitindo que você ainda explore as zonas de maior produtividade e atue para corrigir as zonas de menor produtividade, visando sempre aumentar a sua média de produção. Com isso, essas informações, junto com o conhecimento e experiência do produtor, né, que é a peça-chave, né, você pode atuar, né, fazendo mudanças pequenas nas operações de plantio, né, por exemplo, selecionando melhores variedades e populações de semente que melhor se adaptam à sua área, aplicando corretivos de solo e adubação, no tratamento de sementes e no processo em si da pulverização, né, na aplicação de defensivos agrícolas. Então, o tema plantio também está em alta hoje, está em foco, com cada vez mais novidades e tecnologias aí chegando, que tendem a melhorar o seu plantio, né? Então, a gente lançou aí, em 2016, um motor elétrico, tá, independente, robusto, para você equipar a sua plantadeira e ter mais controle no plantio também. Então, veja que a gente está migrando, né, da parte da colheita para explorar essas informações e ainda poder aumentar a produção no plantio. Uma vez que você planta, você pode mapear novamente essa colheita, tomar decisões e fechar sempre um ciclo, né? Então, o que é esse motor? Esse motor elétrico, o Shure Drive, ele é um motor composto com 4 engrenagens forjadas, né, de aço de alta qualidade, e é compatível com qualquer dosador a vácuo, né, dosador pneumático do mercado. Então, cada motor desse, ele vai atuar como uma seção independente na plantadeira, ele vai fazer o corte de seção linha a linha, reduzindo sobreposição, né, desperdício de sementes e acabamento de plantas, por exemplo, né. A gente sabe que no milho, onde tem duas plantas duplas, né, uma competindo com a outra, acaba que nenhuma produz o seu potencial. Então, esse motor também te permite ajustar a população de plantio de uma maneira mais fácil, né, e evitar a perda de tempo com regulagens que podem afetar, inclusive, como você inicia o seu plantio, né. Você pode monitorar a população que você está plantando, informações de singulação, falha, dupla, qualidade de espaçamento, tudo isso a nível linha a linha, né, que a gente chama. Então, assim, é um motor elétrico que não precisa de manutenção, né, com alta durabilidade e confiabilidade para você estar fazendo a tua operação de plantio com mais precisão. Além disso, ele tem a funcionalidade da compensação em curva, que evita que se plante em excesso nas linhas internas da curva, principalmente nas regiões de plantio em curva de nível, né? E que você plante também menos sementes nas linhas externas, tá? O que a gente chama de compensação em curva. Dessa maneira, o motor elétrico, ele ajusta automaticamente a rotação de cada dosador de sementes, ajudando a manter uma população constante, né? Independente se você está plantando em linha reta ou em curvas, né, contornos e terraços, tá? E o plantio com o Shure Drive também gera mapas de plantio, tá? Então, você vai poder confrontar esses mapas de plantio também com os mapas de colheita, ver qual variedade produziu mais, o efeito de uma velocidade na colheita, né? Então, o plantio com o Shure Drive gera esses mapas de população, variedades, velocidade de plantio. E nesse talhão que eu trouxe como exemplo, o produtor obteve uma singulação média de 97% no plantio do milho como segunda safra. E a gente sabe que a singulação e qualidade de espaçamento entre sementes,
ele afeta diretamente a produtividade do milho, né? Então, antes de ter essas informações disponíveis em tempo real, nesse caso desse produtor, ele nem sabia o desempenho do seu próprio dosador. Ele não imaginava o que era essas informações de singulação e como melhor ajustá-lo, ele dependendo do formato da semente. Porque uma semente, às vezes, mais graúda precisava de mais vácuo, uma semente menor de milho de menos vácuo, e tudo isso era um jogo de adivinhação, né? Então, com essas informações em tempo real, melhorou muito a maneira como ele regula a plantadeira e logo está trabalhando assim 100% da maneira como ele espera, né? E por que vale a pena investir, né, num motor elétrico Shure Drive para sua plantadeira, né? Primeiramente, você vai ter uma economia de sementes em torno aí de pelo menos 5%, podendo chegar até 20%, dependendo do formato, né, do seu talhão e da quantidade de arremates. Você vai aumentar a produtividade nas áreas de sobreposição, principalmente no milho, né? E esse acionamento elétrico, ele melhora a singulação do dosador, porque você evita toda a ineficiência mecânica de correntes, cabos flexíveis, vibração, porque você está atuando diretamente no dosador de sementes, tá? Melhorando a distribuição de plantio. E o plantio em taxa variável vai explorar que a população de sementes ideal seja feita de acordo com a fertilidade do solo, né? Então, uma vez que eu tenho o mapa de colheita, tenho o meu mapa de fertilidade de solo, minhas análises de DVI, de condutividade elétrica, tudo isso me dá base, me dá informações para eu explorar ao máximo o meu talhão, né? E aí sim a gente pode estar falando com mais sentido sobre o plantio em taxa variável, né? E por último também, você tem menos tempo aí para regular a plantadeira, fazer aquelas regulagens das caixas de recâmbio, né? Que às vezes vem umas tabelas confusas dos fabricantes. Então, tudo isso agiliza o processo do pré-plantio e durante o plantio também, tá? Então, por fim, eu trouxe aqui uma definição da Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão, onde uma estratégia de gestão que reúne... O que é agricultura de precisão? É uma estratégia de gestão que reúne, processa e analisa dados temporais, espaciais e individuais e os combina com outras informações para apoiar as decisões de gestão de acordo com a variabilidade estimada para melhorar a eficiência do uso de recursos, produtividade, qualidade, lucratividade e sustentabilidade da produção agrícola, tá? Então, por fim, eu vou finalizar essa apresentação afirmando aí a importância de um bom planejamento de cada etapa, tá? Investir num monitoramento de colheita que garanta dados que são confiáveis, dados que são calibrados, né? Para que, então, você possa confrontar esses mapas de colheita, porque o mapa de colheita, por si só, ele não te traz muita informação, você precisa explorar isso e confrontar isso com um mapa de fertilidade, por exemplo, né? Para que te ajude a corrigir as deficiências de solo, né? Te ajude a escolher variedades que melhor se adaptam às condições da sua área, né? Para que daí, na hora do plantio, você faça... Primeiro detalhe é fazer com capricho, porque você só tem uma chance de acertar, né? Depois que nasceu, você já definiu aí uma boa produtividade da planta, e invista também em sistemas de precisão para sua plantadeira, né? Como o Shure Drive que eu apresentei, porque vai te ajudar a ter mais produtividade, né? Economia de sementes, maior eficiência, e você vai explorar melhor aí o potencial do híbrido que você selecionou, né? E, por fim, depois de colhido, planejar as melhorias aí para a safra seguinte, né? Então, acho que esse é o ciclo aí. Hoje, então, informação e dados é chave, né, na agricultura, tá? É isso aí. Obrigado a todos. Obrigado, Gustavo, Gelida, excelente explanação. Eu lembro que no Congresso de 2008, muito se falava que a agricultura de precisão ela não tinha muito futuro, porque os solos iam ficar férteis e não teria mais o que explorar. E hoje a gente nota que isso não é realidade, né? Então, não apenas a fertilidade do solo, mas taxa de semeadura e outros itens fundamentais aí no sucesso do empreendimento
faz com que a agricultura de precisão não seja só passado e presente, mas vai ser o futuro aí das novas tecnologias digitais no campo. No final, tem até uma pergunta em cima disso, Gustavo. Não vamos deixar ela para o final. Agora eu gostaria de convidar o Antônio para falar um pouco da pulverização, né? Nós já falamos agora dessa parte aí das semeadoras, né? Vamos falar um pouco agora sobre a pulverização aí para a cultura do milho. Então, bem-vindo, Antônio. Com você a palavra. Obrigado a todos. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? A frase mais dita dessa pandemia, né? Eu vou espelhar aqui a apresentação e vou explanar um pouquinho. Bom, já fui apresentado, mas só ressaltando, eu sou o Antônio, aqui representando a Dominus Soli, né? E nós somos uma empresa focada no planejamento e monitoramento da aplicação aérea de agroquímicos, né? A Dominus, ela surge em 2014 devido à necessidade de transparência, de levar até os clientes uma visão melhor daquilo que estava sendo executado nas áreas. Então, ela surge no primeiro momento, né, como uma ferramenta de simplesmente rastreabilidade daquelas operações, e aí ela começa a partir para o lado quantitativo e qualitativo, né? Um número interessante que a gente tem que ressaltar, né, é o seguinte: hoje o Brasil está próximo de 100 milhões de hectares aplicados ano por aviões, tá? E é um mercado crescente, onde ano a ano a gente tem aumentado a nossa frota de aeronaves, a gente tem aumentado a quantidade de empresas prestadoras e a gente tem, inclusive, aumentado a quantia de operadores privados, que são os fazendeiros que acabam comprando aeronaves para trabalhar nas suas propriedades. A gente tem casos ali no Mato Grosso, pessoal de cereais, onde grandes grupos já têm em torno de 20 aeronaves prestando só dentro das suas áreas. E quando a gente pega essa crescente da aplicação aérea, uma coisa que eu acho muito bacana falar é que diversos tratamentos dependem exclusivamente dela. E quando a gente parte para o milho, a gente entende que o grande boom na aplicação de fungicida no milho, por exemplo, ele se deu pela aplicação aérea, quando você consegue fazer ali o pré e o pós-pendoamento numa altura numa densidade onde você não vai causar danos à tua lavoura tentando fazer uma aplicação terrestre. Então você entende que a ferramenta cresce e que ela atende com exclusividade alguns tratamentos. E mesmo quando não com exclusividade, eu diria que se ela é bem feita, bem acompanhada, com excelência e com rentabilidade, né, com custo, com competitividade. Partindo disso, o que mais impacta o cenário hoje aqui no Brasil e no mundo, eu posso falar, é que a aplicação aérea ela tem muitos vínculos com a falta de controle, às vezes queda na produtividade, e você vai para o lado do desperdício de insumos e o impacto ambiental, né, que é onde está realmente o calcanhar de Aquiles da aplicação aérea, e talvez eu possa falar, inclusive, da aplicação terrestre, né, já que o tema deriva no Brasil e no mundo é uma constante muito grande. E tudo isso a gente traz aqui um resultado que é o quê? Queimar dinheiro com uma operação que não é ineficiente, queimar dinheiro tentando consertar uma imagem, curando ali um dano numa propriedade alheia, né? E partindo disso, a gente parte para a ideia de que uma aplicação aérea ela deve ser encarada da seguinte forma: ela não tem receita de bolo. Dentro da Dominus, né, além da parte do software, tudo isso, a gente tem uma consciência muito grande de entender que a aplicação aérea ela não pode ser tratada como um todo. A gente entende que para cada situação a gente deve configurar o equipamento, a gente deve entender o momento, a gente deve entender a topografia. Então, são vários itens que devem ser considerados. E na nossa filosofia de trabalho, a gente prega principalmente as boas práticas, que vão desde as condições climáticas, observação de sentido de voo, direção de vento, calibração, zonas de proteção, uso de aditivos. Então, a gente tenta entregar toda essa questão das boas práticas e auxiliar com a nossa ferramenta de monitoramento, né? E essa ferramenta ela tem 3 premissas principais, que é a busca por aumento de efetividade, o controle e redirecionamento dos insumos e a redução dos impactos ambientais. Aqui eu trouxe um mapa produzido por DGPS, um dos modelos mais comuns utilizados hoje no Brasil, e isso é o que você tem quando você busca rastrear e entender uma aplicação aérea de agroquímicos. Dentro da nossa premissa, a gente traz dentro do SprayPlan, que é o software da Dominus Soli, uma visão um pouco diferente, onde, como eu falei lá atrás, a gente tenta trabalhar primeiro de forma quantitativa e qualitativa, gerando informações desde
largura de faixa que foi contratada versus executada, vazão que foi utilizada, quantidade de insumos fornecida, o quanto realmente foi voado, a área que foi aplicada, a efetividade dessa área, que nada mais é do que aquilo que realmente foi colocado, descontando sobreposição, aplicação externa e outras falhas que também são mensuradas de forma diferente. Eu posso ter sobreposição proposital, errática, enfim, e a gente tenta trazer todos esses números. Então, eu quantifico essa operação e qualifico essa operação. Por que eu falo em quantificar? Uma das maiores premissas que a gente entende hoje é a questão do controle dos insumos, né? Um insumo, como a gente sabe, os agroquímicos são Pareto das operações agrícolas hoje, né? Eles são ali praticamente os 80-20. Então, a gente tem que saber aonde esse produto está indo, se ele está indo conforme ele tem que ir, com que qualidade ele foi aplicado. Em cima disso, a gente também busca demonstrar características. Por exemplo, eu peguei uma área aqui de aplicação de fungicida muito interessante. Se vocês repararem aqui no mapa, eu tenho, por exemplo, em verdinho, um contorno da área de plantio que não foi feito, em laranja é o que está fora. Quando eu trago isso aqui, você entende, poxa, ele não fez porque talvez obstáculos de uma mata, obstáculos de outra mata, ele acabou deixando esse ponto. Só que quando eu vou para os números, eu enxergo que dos 105 hectares que foram fornecidos, ele voou praticamente 94, só que me deixando uma área não aplicada de 20%. Então, eu estou rastreando o produto e depois eu estou qualificando. E quando eu vejo uma imagem dessa, quando a gente começa a entender, a gente eleva um pouquinho o patamar do agricultor. Por quê? Porque a gente entende que nem toda área é feita para avião. Apesar da nossa ferramenta ser configurada para isso, a gente está aprendendo no decorrer dos anos que ela é uma ferramenta que tem o seu momento, né? Então, a gente tem indicado hoje, por exemplo, para os nossos clientes, a adoção de drones, a adoção de aplicação terrestre, em pontos onde eu sei que eu vou estar voando muito alto, que eu vou estar causando um risco de deriva, que eu vou estar desperdiçando o produto. Então, a ferramenta ela permite não só planejar e avaliar a aplicação que eu estou ali realizando, mas como também entender melhor as áreas que eu possuo e qual a melhor modalidade de aplicação eu posso aderir para buscar o resultado que eu quero. Porque não adianta, por exemplo, numa área onde eu mostrei aqui que 20% da aplicação, 20% da área ficou sem aplicação, eu colher uma área dessa como um todo, que é uma área de fungicida, que inclusive é um produto que denuncia pouco uma má aplicação, né? Então eu colher e eu pegar e falar, pô, 20%, por que eu não estou alcançando o resultado de ganho prometido por aquele insumo tão caro que eu apliquei? O que está acontecendo? Então, a ideia é realmente entender e enxergar e adaptar cada área para o seu melhor modalidade de aplicação. Dessa forma, ainda dentro da ferramenta, a gente complementa aqui algumas telas para vocês conhecerem, né? A gente tem um dashboard ali bem completinho, só que também bem objetivo, né? Com gráficos que trazem ali para mim de forma pontual aquilo que eu estou buscando, apontando as possíveis falhas com que eu devo prestar atenção, né? Eu tenho dentro disso a possibilidade de trabalhar com áreas de proteção, ou seja, cadastrar as áreas de cultura vizinha que podem ser atingidas dependendo do tipo de aplicação, apiários, enfim, né? Ter o controle disso. Tenho a opção dos mapas dinâmicos e as observações e recomendações. O que eu quero dizer? Cada mapa desses, pontualmente, a nossa IA identifica onde que está o gargalo. Poxa, eu estou tendo uma sobreposição, eu estou tendo uma aplicação externa concentrada, então a gente tenta direcionar para os nossos clientes para terem uma tomada de decisão mais rápido, serem mais assertivos, porque a gente entende que o maior ativo de todos é o tempo. E por mais que a gente tenha 1000 soluções aí hoje, são 1000 soluções oferecidas para os clientes, a gente entende que ele não pode perder tempo, ele tem que ser assertivo. Então, a gente tenta levar para ele, direcionar ele para uma decisão. E é aí que a gente sai na frente na hora de alcançar resultado. Ainda dentro disso, como eu estava mostrando, a gente tem uma opção de planejamento dessas aplicações, ou seja, dentro do próprio software, eu posso tanto escolher as áreas que eu vou estar realizando, quanto eu posso pegar, por exemplo, aquelas áreas de falha, transportar os arquivos dessas áreas ali, por exemplo, para um equipamento, para um drone, ir lá e executar o drone. No caso de vou até trazer uma cultura mais baixa, soja, por exemplo, eu poderia entrar com uma aplicação terrestre numa parte que ficou defasada. Tudo isso utilizando os próprios mapas do sistema, que vão me guiar até aquele ponto que precisa ser tratado, né? E dentro aqui a gente tem uma premissa muito grande de trabalho, que a gente também entende que a gente precisa buscar, dentro de cada serviço que a gente está olhando, padrões. Para quê? Para buscar pontos de melhoria
e levar para os clientes as nossas estratégias de implementação. Com isso, a gente se reúne com todos os envolvidos, se é preciso, a gente faz uma customização, uma adequação do sistema, encaixa parceiros estratégicos, mas a questão é sempre estar trabalhando com sinergia nessa busca constante por resultados. Essa era um pouquinho da explicação que eu tinha da Dominus, acho que eu fui até meio curto aí, mas é isso, gente. Muito bom, Antônio. Parabéns aí pela apresentação. No final, nós vamos fazer algumas perguntas e eu gostaria de passar a palavra agora para o Saulo, da Verde Drone. Olá, pessoal. Uma boa tarde. Estão conseguindo ver meu slide aí? Ok, estamos sim. Olá, meu nome é Saulo Elias, eu sou o CEO e fundador da Verde Drone. A Verde Drone é uma plataforma digital que conecta os pilotos de drones, os agrônomos e as empresas do agronegócio. Mas antes de falar da nossa solução, eu vou falar basicamente do problema, que é a falta de conexão entre esses players. Lembrando que é basicamente esse problema, né? Essa falta de conexão. O piloto de drone, ele quer voar suas aeronaves o tempo todo, está ativamente no campo ali, ele pretende ter novas demandas ali após a realização, conclusão de outros trabalhos, então ele tem que ter essa segurança dessas demandas, né? O agrônomo precisa dos dados coletados pelos drones, seja mapeamento, pulverização, controle biológico, os agrônomos precisam dos serviços dos drones. E os agricultores, os produtores e as empresas do agro, né? Precisam desses dados aí, esses serviços de drones de forma ágil, precisa a custo reduzido. Foi aí, então, que nós criamos então, a plataforma da Verde Drone, que conecta esses players a um toque de distância do smartphone, tablet ou computador. Como funciona? Nós recebemos a demanda de um cliente, acionamos um piloto de drone próximo a essa região, por meio de geolocalização, o piloto agenda com o cliente, executa o voo e envia os dados para a Verde Drone. A Verde Drone, então, processa esses arquivos, valida esses arquivos e envia os relatórios para os clientes de forma online. Então, nós temos o hub de pilotos espalhados por todo o Brasil. Nós já estamos presentes em 22 estados brasileiros, uma cobertura 100% do território brasileiro, visando, então, a rentabilidade e segurança das demandas para esses pilotos, né? E também a segurança para as empresas e os produtores rurais, com garantia de entrega desses serviços. E quais serviços nós conectamos na plataforma? Nós conectamos o mapeamento aéreo em geral, que vai desde a aquisição dessa propriedade, passando ali pelo processo de regularização fundiária, que é a parte cartográfica, né? A parte aí de cartório, chegando aí aos mapas de planejamentos de linhas de plantio, de projetos de irrigação, enfim, o mapeamento aéreo tem um produto muito rico e várias aplicações, né? E ele chega lá na ponta com monitoramento e combate à praga, plantas daninhas, e o monitoramento é bem completo, né? O mapeamento. Em seguida, está vindo muito forte aqui, que é a pulverização, aplicação aérea através de drones, né? Com a pulverização, aplicação aérea através de drones, permite você fazer uma aplicação geral, né? Total daquela área ou localizada, complementando serviços aí, de aviões tripulados. E também, em terceiro, que a gente conecta aqui na plataforma, é o controle biológico, que é a dispersão de micro-organismos nas culturas, né, e até em pastagens também, para fazer o equilíbrio ali com esses micro-organismos. Essa técnica, ela vale destaque porque ela é uma técnica ecologicamente menos impactante. Aqui é um exemplo de um mapeamento de NDVI, né, que vem da sigla aí de Normalized Difference Vegetation Index, que nada mais, nada menos que é a diferenciação de índice de vegetativo. Então, com esse dashboard, com esse relatório, esse mapeamento, você consegue mapear e mensurar possíveis intervenções de praga, estresse hídrico, plantas daninhas, enfim, é um relatório muito rico nessa
nessa questão aí do mapeamento. Falando um pouco aí dos drones no agro, no mercado de drones no agro, teve um aumento de 55% de drones cadastrados no sistema da Agência Nacional de Aviação Civil, né? Onde 26 mil drones é para uso profissional e 40% desse número é destinado para o agronegócio, gerando uma receita de 1,5 bi previsto para 2019. Nós temos aí um mercado já atualizado, uma previsão para 2024, no mercado apenas no Sudeste. A gente está falando aí de 2 bilhões apenas na região Sudeste do Brasil, e um mercado global de drones de 124 bilhões de dólares. Aqui está 32 bilhões, que era uma previsão de 2019. Como não saiu o relatório, já estão fazendo uma previsão aí de 124 bilhões no mercado global de drones. Nós levantamos aí os principais desafios dos produtores, né, a serem supridos, né, no campo ali. 40% respondeu que alega que o clima, como o primeiro e o segundo desafio mais importante de se monitorar e se controlar nas suas propriedades. Com a utilização do drone, é possível monitorar esses fatores de clima, mapeamento, enfim, como eu citei anteriormente. Há uma maior previsibilidade da consequência sobre o clima naquela propriedade. Então, os drones ajudam bastante nisso. E também é possível reduzir até 42% do uso de defensivos agrícolas nas lavouras. E 24% respondeu que acredita as pragas e as doenças serem os maiores desafios aí. Também a utilização de drone, como eu mostrei anteriormente, com monitoramento preciso, com mapas georreferenciados, você adota um manejo mais adequado dentro dessa propriedade. Então, o nosso modelo de negócio consiste em conectar esses serviços, conectar essa rede de pilotos espalhado por todo o Brasil aos produtores, aos agrônomos e às empresas do agronegócio. Nosso ticket médio aí no mapeamento gira em torno de R$ 45 o hectare, na pulverização em torno de R$ 190 a R$ 250 o hectare. Então, nós visamos aí como proposta de valor para os produtores, para os nossos clientes, a produtividade, já que a gente está falando de aeronaves altamente tecnológicas, alto poder de sensores, então isso garante uma produtividade ali também na questão da pulverização, uma redução de custos, já que a gente tem uma significativa redução aí de insumos defensivos e também de água, né? Precisão, nós estamos falando aí de drones aí precisos de 1 a 2 centímetros, então é altamente preciso. Falando um pouco de drones e satélites na parte de mapeamento, as duas tecnologias, elas não são concorrentes, e sim complementares. Os drones geram dados de imagens e dados espaciais de 1 a 5 centímetros de precisão, isso vem reduzindo até, e o satélite apresentam dados de 3 a 5 a 10 metros aí de resolução e precisão geográfica. Então, as duas tecnologias aí, cada uma é usada para finalidade tal, buscando o nível de precisão desejado. Falando um pouco também desse comparativo aí dos drones pulverizadores com as aeronaves tripuladas, o Antônio falou muito bem aí anteriormente, as duas tecnologias também não são concorrentes, né? Muita gente fala, vai tirar os aviões, os drones não levam a quantidade desejada, o tempo de voo. Então, as duas tecnologias aí, tanto da aeronave tripulada, que são os aviões, quanto os drones, elas não são concorrentes e sim complementares, já que os aviões aí costumam deixar falhas, né? Principalmente aí próximos de áreas de preservação, áreas de recurso hídrico, enfim, do próprio plano de voo do avião, ele vai deixando falhas. Então, o drone vem complementando aí para os produtores essas falhas. Então, na nossa matriz de concorrência, perante as outras técnicas que é usada atualmente, a Verde Drone visa uma redução de 50% de custo, com 25% da mão de obra que é utilizado hoje, e 15% do tempo e uma maior precisão. Lembrando também ali que a questão do satélite aí tem a questão que a data que foi batida aquela imagem, né? E o drone tem que ter um operador em campo. Então, ambas têm vantagens e desvantagens. No nosso target market, nós visamos, então, aí, o target market é como nós vamos para o mercado, né? Traduzindo, então nós visamos os pilotos de drones, que é principal aqui da nossa rede, os agrônomos, né? Que é os prestadores de serviços, as pessoas que emitem os relatórios, as empresas de agricultura de precisão
as cooperativas de crédito rural e as startups, já que várias delas são nossos parceiros. E como que a gente vai fazer isso no mercado? A gente faz uma busca ativa pelos clientes, demonstração da plataforma, demonstração de serviços de drones, eventos, congressos e feiras relacionados, como aqui na Agroteam, estamos participando para divulgar o nosso trabalho, fazer novas conexões e contato com essas cooperativas rurais e de crédito. A Verde Drone é uma startup nascente no ecossistema de inovação, tecnologia e do agro brasileiro, né? Especialmente o mineiro. Nós estamos em Belo Horizonte, mas estamos aí com cobertura nacional. Em 2017, nós somos pré-acelerados no programa Lemonade, de aceleração, de pré-aceleração. E em 2018, já recebemos destaque lá na plataforma Sem Open Startups, como top 5 da agricultura. Em 2019, tivemos aí uma experiência internacional na Expo Agrofuturo, na Colômbia. Temos o apoio de vários governos, como o de Minas e agora o do Tocantins, e várias universidades e institutos, como a Universidade Federal de Lavras e o Instituto Federal. Nossos últimos feitos aí, nós somos uma startup graduada no programa TechStart Agrodigital, promovido pela Embrapa e Venture Hub, onde nós tivemos aí a Dominus Solids como colega lá na aceleração, e atualmente somos uma startup do portfólio do Novo Agro Ventures, que é um fundo de investimento para startups do agro. Eu queria convidar todos que estão nos escutando, nos assistindo, para se conectar à plataforma da Verde Drone e gerar ainda mais valor na cadeia produtiva do agronegócio. Muito obrigado. Eu queria também, pessoal, fazer um destaque aqui para os nossos serviços em relação à cultura do milho, né? A gente tem vários clientes na cultura do milho, pecuaristas, enfim, e nós também atuamos aí no controle químico, por exemplo, da cigarrinha do milho, né? É importante tratar essas culturas, pulverizar a lavoura no início do estágio V3 e V4, assim reduzindo os níveis de incidência, né, desse tipo de praga, a cigarrinha do milho. E as vantagens do drone na cultura do milho é que você tem a possibilidade de fazer uma inserção de uma nova tecnologia, né, já que a cultura, quando ela está em estágio alto, fica aí praticamente impossível você adentrar com novas ferramentas de trabalho, tratores, enfim. Então, os drones aí, a gente está atuando muito com produtores que nunca usaram uma pulverização naquele estágio daquela lavoura, né, daquela cultura de milho. As pessoas estão ficando bem satisfeitas, os produtores estão ficando bem satisfeitos por abrir mais essa possibilidade para ele. Então, ali, o ideal é, claro, que no estágio inicial ali, né, há algumas aplicações, mas também no estágio mais alto, onde não há possibilidade de maquinário, os drones entram de forma bem eficazes. Queria mostrar aqui uma imagem. Então, vale ressaltar aí que a extrema importância da utilização de drones aí no agro vem crescendo bastante, a tendência de aumentar essa frota aí. O que a gente faz é basicamente isso, a conexão dos serviços com os prestadores de serviços e os agricultores. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, Saulo. Sem querer fazer propaganda, mas é o Uber aí do agro, né? Então, conectando aí os drones para prestação de serviço. É bem bacana essa proposta, né? Inclusive, a universidade, o UFT, o UFMG, está à disposição para a gente começar a validar isso a nível de campo, sabe? Então, quantos drones por hectare nós temos que trabalhar na cultura do milho, né? Isso aí tem até algumas perguntas aqui que eu vou estar deixando para o final, que nós vamos discutir um pouco mais, né? Então, já passando para a próxima palestra, o senhor Márcio Pessoa, da B-Tracer. Olá, consegue me ouvir bem? Conseguimos sim. Perfeito. Vou compartilhar minha tela aqui. Olá, eu sou o Márcio Pessoa, sou um dos fundadores aí da B-Tracer, né? Antes disso, nós havíamos criado a DriveOn, que é uma startup na área de mobilidade, e o nosso foco, o nosso core, é trabalhar com a tecnologia blockchain. Se ouve muito falar da tecnologia blockchain, no início pensando muito em Bitcoin, mas são coisas completamente diferentes. E nós temos visto
uma grande oportunidade dessa tecnologia ela ser aplicada no agronegócio. Existem várias aplicações, como o smart contracts, coisas que a gente quer fazer, que está no nosso roadmap, que auxilia, por exemplo, o seguro de uma safra, né, de forma imediata para o produtor, ou a tokenização, criando uma moeda própria para o agrobusiness. Mas o nosso passo inicial no mercado de agro, utilizando essa tecnologia, é na rastreabilidade. E eu vou apresentar aqui o nosso pitch deck, que fala um pouco do nosso negócio. Bem, já é bem claro para todos nós o tamanho do mercado de agro, né, mundial. E quando nós pensamos em Brasil e pensamos em milho até, só em 2019 foram exportados 44,9 milhões de toneladas. Então, o milho ele não é só forte internamente, como o é também na questão da exportação. E existem vários desafios no mercado de agro que nos chamou a atenção para a aplicação dessa tecnologia. A falta de garantia no cultivo, as especificações, rotulagens falsas, excesso de intermediários que vai tornando mais caro o produto quando chegar no consumidor final, a falta de transparência nas origens, demora do processo de rastreamento, desperdício global de alimento. E aí nós tivemos esse papel para alguns. O agro tem vários desafios, né? Mas para alguns desses desafios nós tivemos esse papel de atuar nessa questão de sustentabilidade, trazendo essa transparência para todo o processo. E essa transparência ela se faz necessária tanto para o consumidor quanto para o agricultor. E o blockchain, a parte de rastreabilidade blockchain, ela vai fazer essa entrega, né? Por que é importante para o consumidor? Hoje o consumidor muitas vezes não sabe de onde está vindo aquele alimento. Pode ser que o cultivo seja numa região onde há exploração infantil, onde há trabalho escravo, e o consumidor fica completamente cego, fica às cegas dessa informação. E o pequeno agricultor, quando nós olhamos para o pequeno agricultor, ele também fica às cegas quando ele olha para o consumidor final. Ele não sabe se o consumidor final está gostando do produto dele, ele não sabe por quais lugares o produto dele circulou. E tudo isso hoje é possível com a tecnologia blockchain. Então, uma vez que a gente coloca ela para auxiliar no rastreio dos alimentos, no rastreio da produção, a gente conserta um problema, por exemplo, como é a falta de informação e feedback. O consumidor final, ele começa a criar um elo direto com o produtor, e ele pode ali avaliar de imediato como é que chegou o produto nas mãos dele, né? E o produtor, por sua vez, consegue se aperfeiçoar para fazer uma entrega cada vez melhor. Fraude alimentar, isso em 2013 na Europa, venderam carne de cavalo como se fosse carne de boi. Então a Europa está cada vez mais exigente em relação à transparência por causa dessas situações, né? E como nós vimos, o milho é um dos principais produtos de exportação para o mercado global. E tem até a questão da responsabilidade. O consumidor ele precisa ser participante dessa responsabilidade, uma vez que ele começa a parar de olhar produtos e decidir só pela questão do preço baixo, ele acaba se tornando hoje mais ativo nessas relações. Ele quer saber se realmente tem crianças trabalhando nesse produto que está na mesa dele. E ele quer exigir uma posição, quer exigir das agências responsáveis para que tomem as devidas precauções ou mudanças na legislação. Enfim, ele quer ser participante disso. E a nossa tecnologia acaba possibilitando essa entrega, essa transparência nessas relações entre produtores e agricultores. E como que isso acontece? O produtor ele tem um app onde ele capta as informações. Essas informações elas são registradas, então automaticamente na plataforma ela já identifica
qual que é a região e te possibilita, a partir dali, colocar em determinadas culturas, colocar a altitude de onde está sendo essa plantação. E a cada novo step, cada novo passo, um novo registro é construído e isso vai sendo alocado como se fosse uma cadeia de informações. E é possível também até mapear a jornada para saber como é que foi a condução do motorista quando ele levou a minha mercadoria do ponto A para o ponto B. Com o decorrer do tempo, e essa plataforma é uma plataforma que vai para o consumidor, aqui eu queria mostrar que com o decorrer do tempo, o produtor ele consegue até ter um analytics para entender melhor todo esse trajeto logístico que tem acontecido com o produto dele. De repente, ele percebe em tempo real que um determinado transporte está demorando mais do que deveria, né? E uma vez tudo isso, todas as informações sendo registradas no blockchain, a gente tem essa imutabilidade das informações. Que o blockchain ele funciona como se fosse um livro caixa, né? Então ele te dá a segurança, você não depende do homem para poder de repente dizer o que é certo, o que é errado, porque a tecnologia te possibilita isso, né? Uma vez já registrado, aquela informação não sai, não pode ser alterada. E se for alterada, você vai saber. Então, isso te traz essa confiança de que essas informações de rastreabilidade, que já têm sua importância, elas são informações confiáveis. Então, eu consigo saber qual que é o perfil desse motorista, qual que é a nota de avaliação dele, se ele fez algum desvio na entrega, se ele demorou mais do que o tempo para poder saber, então, o que aconteceu com esse motorista, por que ele demorou mais do que o previsto. E tudo isso vai para a mão do consumidor final. O consumidor final, depois de fazer uma leitura no QR Code, ele puxa todo esse histórico de quando foi plantado, quando foi colhido, por onde passou, quem que estava envolvido em todo esse processo até chegar na mesa dele. Então, essa transparência tem sido o nosso trabalho enquanto B-Tracer na aplicação desse mercado de agro. E para beneficiar o agricultor, quando você fala em blockchain, você pensa em Bitcoin, tudo é muito caro, mas não é. Justamente a gente consegue, por causa da tecnologia, reduzir o custo para que ele tenha muito mais informação importante para a tomada de decisão no negócio dele. Então, aqui é o nosso preço que hoje nós cobramos por quilo registrado, uma taxa por causa do registro no blockchain, mas fica muito viável para que o pequeno agricultor também tenha todo o potencial de entrega e transparência para o mercado externo, e possibilitando também o grande agricultor, né, as grandes empresas, a entrarem e transformarem esse vínculo num vínculo confiável. Esse aqui é o nosso time, um time com muita expertise na parte de tecnologia, na parte de business. Na nossa outra startup, Drive-On, que tem um track record, tem uma jornada muito maior que a B-Tracer. A gente foi, em 2019, eleito a 10ª startup mais inovadora da América Latina, trabalhando com a tecnologia blockchain. Então, a gente procura fazer as melhores aplicações da tecnologia para os negócios que existem hoje. Então, uma vez vencidos esses desafios na parte de auto, nós começamos a aplicar também agora na parte de agro e criamos essa empresa específica que é a B-Tracer. Hoje nós estamos desenvolvendo um projeto junto com o pessoal da Nestlé, na parte de café. Em breve, mais 2 meses, estaremos indo aí para o mercado com um produto novo deles. Isso vai ser bem bacana, porque eles entendem também a importância dessa transparência, que se é uma obrigação na Europa, hoje começa a ser exigido aqui no Brasil também. E na Murtran, trabalhando justamente com a questão da castanha, para mostrar na sua exportação de que as regiões são regiões legalizadas, que são regiões onde não há trabalho infantil. E, assim como a Verde Drone, nós também participamos aí do portfólio da Novo Agro Ventures, porque queremos levar essa tecnologia e facilitar a vida dos produtores ali em Minas Gerais.
Bem, essa é a B-Tracer, Expedito é meu sócio e quem quiser mais informações pode entrar em contato conosco. Um grande abraço. Obrigado, Márcio. Excelente explanação aí pelo tema. Nós temos algumas perguntas aqui para os senhores e eu gostaria, se possível, vocês voltassem aí com as câmeras. A professora Flávia está ali. Professora, quer falar alguma coisa? Eu não ia nem entrar, não, mas eu queria só fazer um comentário. Fiquei apaixonada aí com as apresentações e só reforçar que é o seguinte, o agro é tech, mas é importante lembrar que atrás do tech tem muita gente envolvida, tem muita cabeça trabalhando para produzir esse tech, essa tecnologia. E há uma discussão, gera uma certa polêmica, que a tecnologia, ela desemprega a mão de obra não qualificada, então está na hora de qualificar a mão de obra. É importante ressaltar esse aspecto, entendeu? Sem falar que ela abre um novo mercado para capacitações e tal, mas ela também reduz perdas, ela aumenta a oferta de alimento, reduz o impacto ambiental. Então, é muito importante que seja dado ênfase a isso, porque é muita crítica que se faz nessa questão de agrotóxico, de tecnologia entrando, mão de obra sendo dispensada e tal, mas a gente vê aí que nessas tecnologias são outras áreas que estão sendo empregadas, dando emprego a novos profissionais. Então, parabéns aí às apresentações, foi um aprendizado muito grande em pouco tempo aqui para mim, e aí eu deixo com você, eu só queria fazer esse adendo aí, viu, Carlos? Mas perfeito, muito boa essa colocação, realmente, quando se pensa na tecnologia, né, na agricultura tecnificada, o que a gente tem observado é a grande expansão, não apenas só do setor do agro, mas toda a região, né, no entorno, a gente observa aí essa movimentação da economia local, como é o caso de várias cidades aí do Tocantins, né? Então, nós temos uma pergunta, achei bastante interessante, comentei rapidamente lá, em relação à agricultura de precisão, né? Antigamente, muito se falava só em fertilidade de solo, e muito se questionava, e quando o problema for taxa de semeadura? Aí nós temos um questionamento aqui, o Surdrive é compatível só para o cultivo do milho, Gustavo, pode ser usado para outra cultura? E já emendando isso aí, qual que é a confiabilidade dos dados do monitor de colheita AgLeader, né, e a barreira para o uso desse monitor? Pode ficar à vontade. Obrigado, Carlos. O SuriDrive, não, ele é compatível com qualquer dosador pneumático do mercado para o plantio de milho, soja, milheto, sorgo, feijão. Então, a gente tem, inclusive, vários exemplos e aplicações já do motor elétrico trabalhando nessas outras culturas, né, não tão tradicionais como milho e soja. O monitor de colheita, hoje, desde 2017, a gente tem uma calibração de carga única, onde você tem aí uma precisão de até 3% de erro, né? E com duas cargas aí a gente tem abaixo de 1% de erro e 3 cargas de calibração nível pesquisa, né? Então, e hoje justamente o maior entrave, né, a maior barreira é fazer essa calibração para você ter os dados, né, de forma confiável, né? Hoje, para não atrapalhar o produtor, não ter que como é que desloca essa carga até um local onde você vai pesar. Esse é hoje a maior dificuldade, mas é essencial para que você tenha dados aí de qualidade, né, dados confiáveis. Muito bom. Saulo, a agricultura 4.0, né? Os drones auxiliam na otimização de resultados na lavoura do milho. Quando eu falo lavoura do milho, nós temos dois perfis, né? Nós temos aquele produtor de milho verde que às vezes trata a cultura do milho como se fosse uma hortaliça, e temos aquelas grandes áreas de milho, que é a realidade aqui de Tocantins. Como você enxerga essas duas situações, Sal? Ótima pergunta, Carlos.
Bom, os drones, eles já começam a quebrar os paradigmas, né? Essa quebra de barreira no momento que você consegue utilizar essa tecnologia em pequenas e médias propriedades, né? A gente no dia a dia aí com os produtores, a gente vê que eles ficam bem satisfeitos com a possibilidade de usar a tecnologia, já que eles não usavam de nenhuma outra forma, né? Após, claro, a cultura ali ser incrementada, o estágio alcançar o estágio alto ali. Então, eu acho que essas duas formas vêm para esses dois segmentos, tanto pequeno, do médio, a utilização de drone vem para somar para esses produtores. Por exemplo, não causa compactação do solo, né? Não há necessidade de ter uma pessoa aplicando ali, comprometendo a saúde, né, diretamente ligada à segurança daquele profissional, permite pulverizar plantas mais altas, como eu disse, no estágio mais alto, alcança aí até terrenos de difícil acesso, a gente aí já validou vários tipos de terreno, a gente consegue aí ter uma utilização do drone nesses locais de difícil acesso, né? E reduz custos, já que a gente está falando aí de uma redução aí de insumos, de água, de tempo, que tempo é dinheiro, então a gente vê aí que os drones possibilitam uma redução de custo e também aumento da produtividade. Então, hoje, dentro desse conceito aí de agricultura inteligente, de agricultura 4.0, hoje a Verde Drone tem como missão levar essa tecnologia principalmente para os pequenos e os médios, já que os grandes estão bastante tecnológicos, né? As possibilidades já estão sendo incrementadas nessas áreas, mas a gente quer levar para o pequeno e o médio, justamente o cara que nunca imaginou ter uma aplicação aérea, né? Nessas lavouras. Então, a gente vem com esse objetivo aí de trazer esses benefícios dos drones. Muito bom. Se alguém quiser complementar, pode ficar à vontade. A professora Flávia comentou muito bem, né, que quando se fala hoje em sustentabilidade no campo, tem aqueles 3 pilares, né? A tecnologia tem que ser viável economicamente, viável ambientalmente e socialmente justa, né? Então, em cima dessa questão da sustentabilidade, Antônio, o que você enxerga aí dentro da startup especificamente aí que você discutiu, né? O que isso pode aprimorar, né, esses aplicativos digitais para gerar aí uma melhor, vamos dizer assim, eficiência, né, nas aplicações aéreas, né, no uso de defensivos, né, na otimização, na menor contaminação dos lençóis freáticos, enfim. Bom, em relação à minha solução, eu acho que dá até para complementar com a solução do Saulo e até o que eu escutei dos colegas aí também falando. Toda a tecnologia hoje, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, né? A pandemia ela foi um estouro ali para a adoção tecnológica, né? E principalmente para soluções remotas. Vamos partir desse princípio. Tendo em vista isso, a gente começou a entender que o campo tinha muito mais problemas do que chegava. Então, quando eu falei da deriva, por exemplo, na minha apresentação, a deriva ela é um gargalo terrível, não só da aplicação aérea, mas também da aplicação terrestre. Além da deriva, a gente tem questões de inversão térmica, enfim. Quando a gente parte para soluções que trazem sustentabilidade, a gente entende que a gente está fazendo mais do que trazendo resultado. A gente está fazendo o cliente, o produtor, conhecer melhor as operações dele e o campo. A minha solução faz isso. Acredito que o Saulo está agregando com isso. Da B-Tracer ali, fiquei maravilhado com a apresentação, gostei muito também, acho muito bacana. E todo a gente tem uma sinergia muito grande. Por quê? Porque a gente está levando conhecimento para o produtor. Toda a operação ela era entregue. A partir do momento que começou a pandemia, que começou essa adoção de solução remota, a gente vê um envolvimento muito grande do fazendeiro, do produtor, para entender como aquela ferramenta conhece, e com isso ele está ganhando o entendimento que ele não tinha. E quando a gente fala de sustentabilidade, vamos falar do socioambiental, é impossível a gente falar de agricultura sem falar de socioambiental, porque a gente está falando ali das culturas vizinhas. Se a gente pegar uma agricultura familiar do lado de um grande produtor de milho, aquele cara é uma cultura que pode ser suscetível, a gente tem que cuidar dele. Ele faz parte, ele é parte do social. Se a gente tem uma parte ali de mata, uma nascente, um manancial de captação de água, aquilo faz parte do ambiental. Então, quando a gente começa a ter adoção de agricultura de precisão, a gente conhece melhor o terreno, a gente conhece melhor o entorno. E com isso a gente conhece melhor a nossa responsabilidade, como o colega disse ali. Responsabilidade é uma coisa
muito importante nesse sentido. Então, quando a gente tem o conhecimento, não tem como a gente correr disso. A gente tem que encarar, começar a se planejar e trabalhar em conjunto com todo mundo. Então, é isso que está acontecendo. As soluções estão trazendo isso. Esse é o grande boom para mim, que eu estou enxergando. E já emendando na B-Tracer, né, essa questão da rastreabilidade, principalmente na cultura do milho, né, hoje existe uma demanda muito grande também para o resíduo de agrotóxicos nessas culturas, né? Então, existem alguns países que realmente cobram isso, além desses resíduos de agrotóxicos, a questão de qualidade desses grãos, né? Presença ou não de micotoxinas, tudo isso aí eu acho que encaixa muito bem dentro dessa startup, né? E eu gostaria de escutar um pouco mais sobre isso. O que você pensa dentro da cultura do milho, né? Como que a gente poderia encaixar, né, essa nova ferramenta aí para os produtores aí da região? Eu acho que uma informação que, por exemplo, na Europa é muito exigida em relação à cultura de milho é a questão do geneticamente modificado, né? Isso é algo que existe pelo menos lá na Europa, eu imagino que isso vai ser uma exigência do consumidor, né? Qual foram as modificações necessárias por causa do terreno, por causa enfim, essa transparência, saber quais são as características desse produto, né? Tem feito parte agora de um novo momento, principalmente agora, com toda essa discussão de pandemia, discussão de onde que veio os alimentos chineses e etc. As pessoas querem saber cada vez mais. Existem hardwares que conseguem captar todas essas informações, e essas informações, a gente só faz uma facilitação para a transparência dessas informações, né? A gente condensa isso e coloca ali na mão do consumidor final. Mas o milho é uma cultura nova. A gente, enquanto B-Tracer, nós estamos num momento em que queremos aprender novas culturas. A gente tem se especializado ali em frutas, café, e agora, mais recentemente, uma oportunidade que se abriu lá no sul da Itália para trabalhar com leite de ovelhas, né? E o milho, por ser um dos principais grãos aqui do Brasil, é do nosso interesse também começar a conhecer essa cultura, né? Do que nós mapeamos, isso é uma das informações que tem sido essenciais, né? Mas imaginamos que tem outros desafios que nós estamos prontos para poder entender e poder ajustar a plataforma para fazer essa entrega. Mas o que a gente trabalha muito é a questão de transparência. A gente quer tornar cada vez mais transparente aquele produto que está na mesa do consumidor. Não, muito bom. Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço a participação de vocês aí conosco no evento, né? Agradeço a professora Flávia, a coordenadora, né, do mestrado em agroenergia digital, né? Coloco aí à disposição aí de todos que estão assistindo a entrarem no site da UFT para pesquisarem lá as linhas temáticas de pesquisa. E eu abro aí para as considerações finais dos senhores, né? Começando pelo Gustavo, por favor. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Obrigado, Flávia, pela oportunidade, pelo convite, em poder falar, em poder levar conhecimento adiante, tornando, né, contribuindo para a agricultura no Brasil em si. Obrigado aí, Saulo, Antônio, Márcio. Ótima apresentação de vocês. Obrigado. Saulo, vamos seguir a ordem? Vamos sim, Carlos. Bom, para finalizar, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar participando aqui da AgroTeams. Para a gente é sempre assim, uma felicidade quando a gente quebra as barreiras geográficas do Brasil, né, buscando aí mais clientes, mais colaboradores. E eu falo o seguinte, que a revolução dos drones está acontecendo agora, impactando pessoas, empresas, pilotos e a agroindústria. Então, eu convido a todos para vir participar dessa revolução e gerar ainda mais valor na cadeia produtiva do agronegócio. Como a professora Flávia citou, a gente tem um papel aqui de levar o máximo de informações assertivas, né, para o público,
em geral. Então, aí a gente fala aí de drones, não tira emprego de ninguém, enfim, estão abrindo novas oportunidades de trabalho, né? Hoje a gente está aí com muitos pilotos, muitas pessoas que são do campo e se especializaram em pilotagem de drones, correram atrás, fazem curso. Então, as oportunidades do agro estão aí. Vários empregos, várias possibilidades e, acima de tudo, novas tecnologias sendo levadas para o homem do campo, para o produtor. E eu convido mais uma vez aqui a todos para se conectarem na plataforma da Verde Drone. Muito obrigado a todos e é um prazer participar aí com todos esses empreendedores aí de grande potencial, de grande impacto aí para o agro e vocês do ecossistema Carlos, professora Flávia, a professora Gi, né, que está aí. Então, assim, o papel de vocês fomentando e levando essas startups para os produtores é de extrema importância para nós, os empreendedores. Muito obrigado. Obrigado, Sal. Márcio? Eu queria parabenizar aí o evento, né? Quanto mais possibilidades, mais portas de tornar a tecnologia, claro, para o agricultor, melhor para o empreendedorismo aqui no Brasil, né? E tenho visto como a tecnologia hoje, levantando só um último ponto, como a tecnologia ela tem auxiliado o pequeno e o médio agricultor que não tem essa visão de que como ele pode potencializar o negócio dele, né? Sair do normal, sair do comum e fazê-lo enxergar possibilidades que ainda não viu. Por exemplo, algo que nós queremos implementar também na questão da rastreabilidade por que não o consumidor final, ao provar um café e a aprovar aquele tipo de café, por que não ele não querer dar uma gorjeta para aquela família de produtores? E via blockchain isso é possível, através de uma moeda, de um coin, agrocoin, por exemplo, uma moeda digital cambiável. E assim o produtor ele ganha mais valorização, ele se sente mais valorizado para poder melhorar ainda mais a sua entrega para a sociedade. Então, esse estreitamento de relações entre consumidor e agricultor tem sido cada vez mais possível por causa das novas tecnologias. A gente viu aqui várias possibilidades e como, por exemplo, a questão do drone, quando que um pequeno agricultor poderia olhar que tem a possibilidade de ter um drone na sua aplicação, na aplicação da visualização da sua fazenda, e hoje já é possível, né? Então, esses eventos, eles ajudam a fazer com que mais pessoas olhem para isso e vejam quanto que a agricultura está, ao virar tech, não é um hype só de tecnologia, de algo bonito e pomposo, mas é que realmente reduz custos, melhora a vida das pessoas e cria grandes possibilidades que ainda não são aplicáveis hoje. Muito obrigado e parabéns a todos os empreendedores, parabéns aí à organização também por essa iniciativa. Antônio, palavra, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer a todos pelo convite e falar que aprendi muito hoje aqui. E complementando o que a Flávia comentou, eu acho interessante citar que essa visão que se tinha de que a agricultura digital, a tecnologia, a agricultura de precisão, ela tira empregos, ela é muito enganosa, né? E sobre a falta de capacitação, às vezes para atender essa demanda dessas tecnologias, a gente percebe um empenho muito grande das startups, das soluções digitais, em buscar pessoas e treinar. Então, eu vejo que muitas startups, aí, inclusive algumas que estão num patamar bem grande, elas estão levando esse conhecimento e estão profissionalizando pessoas do entorno. Então, isso também é um ganho social. E o outro ponto que eu também acho importante falar é que a agricultura digital ela possibilita uma coisa muito bacana. Ela começa a independer de escala. Então, como vocês falaram, ela atende o pequeno, o médio e o grande, ela deixa todo mundo competitivo. Não falo isso só pela minha solução, mas como o Saulo falou, enfim, você consegue levar aquilo que era distante
agora de uma forma próxima. Por quê? Porque ela é mais enxuta, ela é mais prática, ela é mais objetiva. Então, eu só vejo sinergia nisso tudo, gente. Então, obrigado pelo convite e parabéns a todos aí. Professora Flávia, por favor, nos dê a honra do fechamento aí do painel. Carlos, Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. A tua escolha foi a dedo, viu, Carlos? Os palestrantes, os participantes da mesa foram excelentes, trouxeram muita coisa nova. Eu queria ter uma roda de conversa falando de tecnologia para agricultura familiar e inclusão social, sabe? Porque se o grande ainda tem uma certa resistência, vocês não fazem ideia, o pequeno, como que é um horizonte, assim, inatingível na cabeça deles. E a gente não tem como esquecer que esse representa também uma fatia muito grande de mercado e que a gente também tem que trabalhar para eles. Carlos, muito obrigada mesmo, e agradecer a todos e fazer o convite para que vocês prestigiem a AgroTeams 2021 e também aproximem-se do mestrado em agroenergia digital, que a gente vai trabalhar justamente com tecnologia, validação, proposição de novas tecnologias, e é muito importante que vocês estejam junto conosco, validando e criando até novas tecnologias. Fica aí o convite, e mais uma vez, obrigado. Obrigada, Carlos. Obrigado, professora.